Lucas 5,37 diz assim: e ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Então, primeiro você tem que entender o que é um odre antigo, né? O que esse texto quer dizer? Não sei se conseguiram a imagem aí do odre. Conseguiu ou não? Só para a gente tentar mostrar. O odre era uma espécie de bolsa. Eu vou ver se eu mostro para vocês aqui. Uma espécie de bolsa com a pele de animal que era usado no passado, que era usado para colocar ou água, ou azeite, ou vinho, que as pessoas levavam para transportar. Quando eles colocavam um vinho velho num odre velho, o que isso significa? Esse vinho fermentava e a pele se esticava no seu máximo. Mas quando eles colocavam um vinho novo em um odre velho, onde a pele já estava esticada, né, no seu máximo ali, o odre estourava, arrebentava. Então, naturalmente se usava o vinho velho em odres velhos. Ah, eu tenho um vinho novo, então tinha que pegar um odre como? Novo, para não misturar. Só para você entender. Eu vou ter muito cuidado com tudo que eu vou falar hoje no estudo da defesa da fé, porque é um assunto que a gente tem que, ter muito cuidado no falar, para não parecer que nós estamos falando de outras pessoas, ou falando de outras igrejas. Sei que por aí todo mundo fala mal de todo mundo, é ou não é? Mas você não vê, nós não temos esse costume. Você não vai chegar aqui na Igreja Universal e você vai nos ver gastando ou perdendo tempo falando mal de outras igrejas. Vocês costumam ouvir isso, pessoal? Não, porque a gente tem que pregar a palavra. Por que eu vou gastar tempo falando de outras igrejas se eu posso levar a igreja à salvação? Atender o sofrido, o perdido, o desesperado. Então nós não temos esse costume, e esse estudo também não tem o objetivo de falar mal de ninguém, mas tem o objetivo de te ensinar que não se deve misturar os vinhos. Não se deve misturar. O que é o vinho representando aqui nesse texto? Representa o ensinamento puro da palavra de Deus. Ou seja, assim como uma bebida, né? Dizem que se a pessoa mistura aí as bebidas, vinho com outro vinho e com outra coisa, diz que fica com dor de cabeça. Os ex-pinguços aqui podem dizer, né? Tem quem aqui bebia demais quando estava afastado, quando não conhecia Deus? E aí, digam aí, é verdade isso aí, pessoal? É verdade? Quem mistura vinho com bebida, com cachaça, o inferno. Diz que a cabeça fica doendo depois, no dia seguinte, a famosa ressaca. Pois é. Assim acontece quando a pessoa escolhe misturar tudo que é tipo de informação que se vê por aí. Como eu disse, o objetivo não é dizer nós somos os certos, os únicos certos, e por aí todo mundo está errado. Não. Mas a pessoa, ela precisa estar bem definida na sua fé, para que ela não fique, como muitos hoje em dia estão aí, com dor de cabeça no campo espiritual. É aquela pessoa que no engano, né, de dizer assim, não, aonde fala de Deus eu estou dentro. Não, se falou de Deus, se está falando da Bíblia, eu não me importo de ouvir, eu não me importo de frequentar, eu não me importo de participar. Cuidado. Isso aí é colocar vinho velho em odres novos, ou vinho novo em odres velhos. A dor de cabeça pode vir e a coisa pode estourar. O que a pessoa precisa entender? Se ela foi revelada por Deus e recebeu as seguintes informações do que é o verdadeiro evangelho, ela deve seguir naquela fé. Por que eu particularmente não misturo os vinhos? Não fico ouvindo tudo que se fala por aí? Porque de fato e de verdade a coisa está bagunçada. Nós estamos vivendo um tempo em que profetas por aí estão dizendo que ouviram Deus falar uma coisa que ele não falou. Lá no solo direto nós atendemos pessoas que dizem, pastor, eu estava indo em algum lugar
e aí me foi revelado, um profeta disse isso ou aquilo para mim, e eu segui o que o profeta falou, e a minha vida se arrebentou. Tem ou não tem por aí esses casos? É um cuidado que você tem que ter. Nós estamos vivendo um tempo em que hoje em dia o profeta está pregando, e no meio do culto ele diz assim: espera aí pessoal, só um minutinho, faz silêncio aí que Deus está falando, espera aí. Como, Senhor? Já ouviu isso já, pessoal? É ou não é, gente? Quem já ouviu isso por aí? Espera aí, pessoal, calma. Como? Como, Senhor? Tem uma mulher aqui que o marido vai trair? Aí fala para a igreja: espera aí, Senhor, espera aí, tem que fazer isso, espera aí. Olha, pessoal, Deus está falando. É assim que funciona, gente. É assim que funciona, pessoal. Você quer uma revelação? Está aqui, a palavra de Deus é a maior revelação. Mas existe por aí. Eu não consigo crer. Então, se eu venho aqui e ouço a palavra de Deus, entendo que a revelação vem por meio da palavra, e eu aceito depois ouvir esses tipos de revelações, a minha cabeça vai entrar em parafuso. Vai entrar, não tem jeito. Então, há quem escolha esse tipo de coisa. E a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de revelação, porque aqui em Deuteronômio 18, 20, ou você abre na Bíblia ou veja aqui na tela, veja o que Deus disse sobre essa questão de revelação. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em meu nome, em nome de outros deuses, esse profeta, o que vai acontecer? Morrerá. Eu tenho que ter muito cuidado em chegar aqui diante de vocês e dizer: pessoal, o Senhor falou isso ou aquilo, se Deus não falou. A recompensa, a punição é a morte. Às vezes não é a morte física, não, é a morte espiritual. Quantos grandes profetas nós temos visto por aí que eram conhecidos e que caíram na fé, abandonaram, foram vítimas de escândalos, se envolveram em escândalos por aí e tiveram que abandonar o ministério? Sim ou não, gente? Será? Não vou julgar, mas será que em algum momento não falaram para o povo que Deus falou uma coisa que Deus não falou? E estão colhendo as consequências disso? Então ele disse: esse profeta morrerá. E disseres no teu coração: como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? A pessoa pode perguntar assim: então tá bom, quando que eu sei que o pastor está falando em nome de Deus, ou se é coisa da cabeça dele? Aí o texto diz, versículo 22, quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor, diga lá, não falou. Com soberba a falou aquele profeta: não tenhas temor dele. Então é tanta revelação por aí: olha, o Senhor me revelou isso, o Senhor me revelou aquilo e aquilo mais, e no final nunca nada se cumpre. Na verdade, o que se cumpre são só as profecias do caos, né? Dificilmente a gente vê uma revelação boa. Olha, Jesus está me revelando que a sua vida vai mudar, Jesus está me revelando que o seu filho vai se converter. Não tem nada disso, você percebeu já? É só revelação de desgraça. Uma revelação que o filho está no seu ventre e vai nascer morto. Uma revelação que você vai ser traído, e por aí vai. É ou não é, gente? Está ou não está uma bagunça? Então, se eu não consigo crer nisso, para que eu vou ficar ouvindo? É uma escolha. Então eu decido não querer ouvir essas coisas. Decido. Não, peraí, essa não é a minha fé. Mas fulano e beltrano quer crer. Então deixa eles na fé deles, mas eu não vou misturar os vinhos, senão vai dar dor de cabeça, senão daqui a pouco você vai estar confuso, senão daqui a pouco, ao invés de você estar com sede da revelação, que vem através da palavra, você vai estar atrás de pessoas. Quantos casos a gente já viu por aí? Tem gente que chega sofrendo, às vezes, a gente atende lá no solo, e a pessoa fala assim: pastor, eu não aguento mais sofrer, eu já fui atrás de uns profetas aí da internet, eu já fui em busca aí, já liguei para já fui em alguns lugares, ninguém resolveu o meu problema. Você vê? Ao invés da pessoa ir atrás de Deus, ela começou a ir atrás de quem? Diga lá, de quem? Dos homens. Mistura de vinhos. A cabeça entrou em parafuso. Então, essa não é a nossa fé. Não é a nossa fé. Não vem aqui em busca de revelações.
Ah, pastor, eu quero uma revelação. Pastor, cadê o pastor Wilton? Vem cá, pastor Wilton. Eu quero uma revelação aqui, pastor Wilton. Eu vim aqui na igreja de Agrovila, eu quero que o senhor dê uma revelação para mim. O que o pastor Wilton vai dizer para você? Ele vai abrir a Bíblia para você e vai falar: aqui está todas as revelações que você precisa. Amém? Ou tem revelação, pastor Wilton? Tem não. Só a palavra. Amém, pessoal? É isso aí. Ah, tem por aí as doutrinas, né? Uma época era a doutrina do cair pelo poder. Alguém pegou essa época, pessoal? Quem ouviu falar na época dessa doutrina? E apoiado em alguns versículos isolados. Como é que eu vou acreditar nisso? Respeitamos quem acredita. Eu não consigo acreditar que se você receber o Espírito Santo hoje, você vai estribuchar e vai cair aqui igual, vai se retorcer igual uma cobra no chão. Mas tem por aí, não tem, pessoal? Tem ou não tem? Espera aí que fulano está recebendo o Espírito Santo. Pá, caiu no chão. Aí começa a babar. Começa a espumar. Não, deixa aí, cobre com o manto da igreja, pega o manto, cobre aqui que o fulano está recebendo o Espírito Santo, deixa ele estribuchar ali que está recebendo o poder de Deus. Espera lá, quem quer crer nisso, vá na sua fé. Eu não creio. Eu creio que o Espírito Santo não derruba não. O que ele faz, pessoal? Ele levanta, mas tem por aí, o cai, né? Tem casos por aí que as pessoas creem: ah não, aqui na minha igreja, na hora que recebe o Espírito Santo, a pessoa começa a rugir igual um leão. Já viu por aí, pessoal? Já viu? Não, fulano fica de 4 igual um animal. Não, está recebendo o espírito do leão. Olha aí o leão da tribo de Judá. Estranho, hein? No mínimo, estranho. Mas tem por aí. Então, aí a pessoa começa a ouvir essas coisas. Começa a conversar com quem crê nisso, misturando os vinhos. Aí alguém vem e com uma palavrinha, às vezes entortada da Bíblia, faz a pessoa começar a crer nisso. Aí a pessoa fica: vem cá, mas e agora? Eu vou aqui e diz que aqui não tem que ficar rugindo igual o leão, mas aqui diz que sim. Aqui diz que não precisa cair, mas eu estou ouvindo aqui nessa igreja aqui agora, e agora estão dizendo que aqui tem que cair agora. Caio ou não caio? E agora? Na hora da busca aqui do Espírito Santo, para eu receber o Espírito Santo, como é que vai ser? Vai vir de cima para baixo ou de baixo para cima? Como é que vai ser? Eu vou ter que cair, eu vou ter que ficar gritando, falando em línguas? Está percebendo como a pessoa começa a ficar cheia de dúvidas? Porque ela quer ficar ouvindo muitas coisas, muitas vozes, misturando os vinhos. Aí ela começa a querer ouvir outras coisas, aí ela vai ouvir falar que existe, por exemplo, a predestinação. Não, está escrito que há aqueles que foram escolhidos desde o ventre da mãe. Não, então, uma vez salvo, se for escolhido, esse vai ser salvo, e quem não foi predestinado, esse aí já não vai ter salvação também. Há quem creia nisso, me desculpe, com todo respeito a quem crê, eu não consigo crer nisso. Espera lá, então quer dizer que, se esse rapaz aqui foi escolhido desde o ventre da mãe, então ele pode fazer tudo de errado que ele quiser nessa vida, que no final ele vai ser salvo. Eu, digamos que não tenha sido predestinado, escolhido desde o ventre da minha mãe, então eu vou lutar a vida inteira para me afastar do pecado, para me manter em santidade, para me fazer tudo certinho, mas como eu não fui predestinado, não tem jeito, eu posso fazer tudo certo, no final eu vou para o inferno. É o que alguns creem por aí. Já ouviu falar sobre isso, pessoal? Você consegue crer nisso? Eu não consigo crer. Jesus disse aqui em João 3,16, a passagem mais conhecida da Bíblia, que saiu da boca de Jesus. Põe, por favor, João, próximo. João, porque, leia comigo para nunca mais esquecer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Olha o que Jesus diz: todo, ou seja, não é um grupo, não é o predestinado, é quem, gente? Todo aquele que nele crê. Então, todo aquele que nele crê, se crê, vai ter a vida eterna, amém? Se entregar de verdade, então não tem essa, não há o grupo dos predestinados e dos não predestinados. Põe na tela o próximo aí, 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que o que, gente? Todos venham se arrepender, venham arrepender-se. O desejo de Deus é salvar quantos, pessoal? Todos, e não um grupo isolado. Então, desculpa, não conseguimos crer nisso. Por aí você vai ouvir agora nos últimos tempos, com mais intensidade, a doutrina da graça.
Pela graça sois salvos, que está escrito. De fato está escrito, e de fato nós vamos ser salvos pela graça, porque ninguém merece nada. Graça quer dizer que eu não sou merecedor de algo, mas eu tomo posse, é a salvação. Só que não é essa graça barata que estão pregando por aí hoje em dia. Sabe? Qual é a graça barata hoje em dia que eles dizem? Pode fazer o que quiser. Esses dias eu estava vendo uma pessoa, uma criatura famosa aí, que já foi da igreja e hoje caiu aí na prostituição, está aí na bagunça, disse, não, é pela graça. Eu posso viver a minha vida de prostituição, que no final eu vou ser salva. Olha só. E aí, fica ouvindo isso. É tudo que a carne quer. Querem tirar o sacrifício da Bíblia. Querem tirar o sacrifício do meio dos cristãos, com essa história de graça. Pegaram uma verdade e distorceram. Quem está entendendo, pessoal? Então, como eu disse, o objetivo não é falar somos os únicos certos e todo mundo está errado. Não. Mas a pessoa tem que ser bem definida na fé dela. Antes, há tempos atrás, para as pessoas misturarem os vinhos, ela tinha que ficar entrando em um monte de igreja. Hoje não precisa mais não, pessoal. Hoje, quem tem celular? Com celular, se você quiser, você mistura os vinhos. É ou não é, pessoal? Celular. Não, eu quero ouvir agora tudo que é tipo de pregador por aí. No celular, você mistura os vinhos. E no celular, você pode se confundir, se complicar. Passar a ter dor de cabeça no campo espiritual. E o pior de tudo são as consequências disso. Que tem gente que misturou tantos vinhos, algumas ficam loucas. Você conhece crente doido? Conhece ou não conhece? Você conhece crente que ficou louco? Eu conheço um monte. A pessoa encheu a cabeça dela de tanta coisa que você olha para ela e fala, essa mulher está louca, está maluca, ficou doida, varrida mesmo. Tem esses casos. E tem aqueles que misturaram tanto as coisas, tanto, que chegou uma hora que não quiseram mais crer em nada. Disseram assim, olha, como eu já passei por tantas igrejas, já ouvi tanta coisa, a pessoa ficou tão confusa que ela diz, agora eu vou para o mundo. Agora eu vou servir os encostos. A pessoa, nem uma coisa, nem outra, e se perdeu. Isso é muito sério, pessoal. O odre de muitas pessoas está estourando. Então não misture não. Qual é a sua fé? O que você aprendeu? O que você aprendeu? Qual foi a revelação que Deus deu para você? É isso aqui? Então vamos na nossa fé. Deixa cada um ir na sua fé, mas vamos seguir na nossa. É por causa dessa grande mistura de vinhos que hoje em dia a gente vê a vergonha de pessoas ficarem discutindo religião, discutindo Bíblia, discutindo igreja, ao invés de cada um seguir na sua fé. Se você seguir na sua fé, você não vai ficar discutindo com ninguém. Você acha que se cada um seguir na sua fé e não misturar os vinhos, não vai ter briga. Mas hoje a gente vê gente que ao invés de estar pregando a palavra, preocupado com o sofrido, com o angustiado, com o desesperado, estando nos presídios ganhando almas, evangelizando na rua, como a gente faz, ficam aí discutindo Bíblia. Eu estou mais certo, você está mais errado, eu estou mais dentro da palavra do que você, e nessa brincadeira, quem faz a festa? Quem faz a festa, pessoal? Quem aplaude? O diabo fica assim, isso, aplaudindo, briga mesmo, pode brigar, ficam discutindo aí vocês aí, as igrejas aí, um brigando com o outro, o diabo aplaudindo, e nessa, tira-se o foco dele, e ele continua levando as almas para o inferno. Quem está entendendo, pessoal? Aí, o bispo finaliza, pode ler no estudo se você quiser, o último versículo, lá embaixo, ele diz assim, Paulo, né? E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Olhe para mim, o diabo pode querer usar pessoas para desviar você do que você aprendeu a vida inteira. Tem gente que aprendeu o que é correto a vida inteira, e o diabo pode querer colocar pessoas no seu caminho. Eu me lembro de um obreiro, que nós tínhamos quando era lá na Asa Sul, um obreiro de muita fé, aparentemente, um obreiro que estava presente em todas as reuniões, um obreiro que era o famoso pau para toda obra. Conhece gente assim? Que ele ali, enfim, fez uma viagem com um parente, crente, fez exatamente isso aqui com ele. O irmão, eu não sei que argumento bíblico que esse irmão usou, que fez o obreiro acreditar que o inferno não existe. Olha só,
que o inferno é aqui na terra. Imagina só, mas o inferno aqui tem até ar-condicionado, pessoal, olha só. Olha só que inferno bom seria aqui. E que os demônios não existem. Eu falei para ele, mas obreiro, quantas vezes eu já te vi botando a mão na cabeça, expulsando demônio aqui na igreja, rapaz? Que é aquilo então? Ele disse, não sei explicar, mas não existe. Olha só, pessoal, cadê esse obreiro hoje? Não tenho nem ideia. Uma conversa, alguém promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Se alguém se aproximar de você, fulano, eu quero falar algumas coisas para você sobre a sua religião. O que você tem que fazer, pessoal? Não ouvi, pessoal. Se desvie. A prova de que isso é tão satânico, não sei se vai acontecer aqui, vou perguntar. Tem gente que quando você estava no mundo, nunca convidou você para ir na igreja, outras igrejas. Só foi saber que você está vindo na igreja, rapidinho essa pessoa apareceu para querer fazer você trocar de igreja e ir para a igreja deles. Aconteceu com alguém aqui já, pessoal? Que isso? Isso é uma brincadeira. É verdade, pessoal? Levanta a mão assim. Todos vocês, você está vendo como isso é um espírito satânico? Você estava no mundo, ninguém se preocupou com você. Ninguém quis levar você para a igreja, te salvar. Agora que você está na igreja, bem encaminhado, ouvindo a palavra, querem tirar você da igreja, dizendo que a outra igreja é mais certa. É ou não é verdade? Isso é muito sério, pessoal. Muito sério. Está aqui, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a quem? A quem? Mas o seu ventre. Em outras palavras, pensam em si. Não estão pensando em quem? Em Deus. Estão pensando em si. Você sabe o que eu faço quando a gente está evangelizando pessoas na rua? Por exemplo, sábado agora vai ter o ponto de oração. Não sei onde é o ponto de oração aqui. Aqui perto vocês fazem? Aqui, vocês fazem aqui, não é? Cadê os grupos daqui? Quem é dos grupos? No nosso caso, a gente vai lá para a rodoviária. Nosso caso lá. Minha esposa está aqui, é testemunha. A gente senta para atender na rodoviária. Quando alguém senta ali com a gente para receber a oração e fala, não, eu sou de uma igreja, sou da igreja tal. Que legal, Deus abençoe você, continue firme na sua igreja. Você está bem lá? Estou bem, estou feliz, me sinto bem, graças, amém. Você está firme? Se afasta não, continua firme na igreja. Eu vou convencer a pessoa que está me dizendo que está na igreja dela feliz, a saída dela para vir para nós. Está certo ou está errado, gente? Espera lá, eu vou tirar alguém que já está encaminhado, que já está bem, vai na sua fé. Agora, quando chega alguém, eu estou sofrendo, claro, a pessoa, se você quiser conhecer a igreja, pode ir lá, as portas estão abertas, muito bem-vindo, todo mundo é bem-vindo, mas eu não quero tirar a pessoa do lugar que ela está. Agora, se a pessoa está sofrendo, se a pessoa está aflita, desesperada, então vem para cá que nós vamos te ajudar. Amém, pessoal? Então, tenha esse espírito, seja bem definido na sua fé. Aí para finalizar, ele diz, pensando, está aqui, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Então, quem são esses simples aqui? É a pessoa que eu diria que é pobre? Não. São os não esclarecidos. Por isso que você tem que ler a palavra. Vocês não podem ler a Bíblia só onde, gente? Só onde, pessoal? Mas será que tem gente que só faz isso? Tem. Ela só lê a Bíblia na igreja e olhe lá. Olhe lá. Antes a pessoa ainda tinha a desculpa de dizer assim, mas eu leio a Bíblia, eu não entendo. Hoje não tem mais desculpa. Quem tem aquela Bíblia que a gente usa aqui com os comentários do bispo? Quem tem? Todo mundo tem. Então, alguém já teve trabalho de pegar as explicações e colocar ali embaixo, para que a pessoa leia o que ela não entende e tem um comentário do bispo ali. Ou seja, só não entende quem não quiser ler, porque se ler, ela vai entender. Então, esses simples aqui, quem são os simples? É aqueles que não meditam na palavra, é aqueles que não têm profundidade na palavra. Qualquer um engana essas pessoas. Chega qualquer um e fala para ela assim, olha, agora o negócio é a doutrina, por exemplo, tem uma doutrina por aí que a pessoa na igreja tem que comer capim. Já viu essa doutrina, pessoal? Nunca viu, não? Está aqui o pastor pregando, aí numa hora do culto ele fala assim, pessoal, abre a porta da igreja, aí do lado tem um pasto, vai todo mundo para fora comer capim.
Imagina, pessoal, se aqui fosse assim. Já pensou? Mas se a pessoa não lê a palavra, então alguém diz para ela, não, porque você é rebanho, então rebanho tem que comer capim. Daqui a pouco a pessoa está comendo capim. É ou não é verdade? E por aí vai, por aí vai. Então, medita na palavra, coloca dentro de você um cronograma. Não, todo dia eu vou ler a Bíblia, ninguém vai me enganar. Ninguém vai dizer que Deus falou uma coisa que eu sei porque eu conheço a palavra, que eu sei que Ele não falou. Não, ninguém. Lê todo dia, faz um plano bíblico para você ler 3 ou 2 versículos, capítulos do Velho Testamento e um do Novo. Quando você vê o ano inteiro, você leu toda a Bíblia. E aí ninguém vai te enganar. Tudo você vai ter como base, não o achismo de alguém, mas o que, pessoal? Palavra de Deus. Amém.